No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as correntes que nos aprisionam e muitas das vezes a gente não tem a capacidade de prestar atenção nessas correntes que são invisíveis, que muitas das vezes essas correntes moram inconscientemente dentro da nossa mente e muitas das vezes, se a gente não tiver discernimento, a gente não tem a capacidade de tirar essas correntes que nos tranca, que nos aprisiona, que segura os nossos braços e não deixa a gente andar, né? Muitas das vezes as nossas crenças limitantes, aquilo que a gente acredita até o final e defende, às vezes não é coisa boa pra gente, não faz a gente evoluir, mas a gente quer acreditar que aquela mentalidade vai por uma vida inteira, a gente vai viver por aquilo ali uma vida inteira. Já parou para pensar, meus filhos, que muitas das vezes o que trava os seus caminhos são essas crenças, essas mentiras que foram contadas por você há bastante tempo, né? Quando você vai achando que o treino vai dar certo, e daí você já coloca uma prisão mental, você já coloca uma corrente dentro do seu pensamento. Quando você começa as suas coisinhas e começa a parar, começa a ter medo. Não é assim, meus filhos, não é assim, meus pessoal. A gente tem que acreditar. Para quebrar essas correntes, é só a gente mudando a energia da gente. E mudando a energia da gente, a gente mudar o nosso mental. A mentalidade da gente mudando, tudo muda e as coisas começam a acontecer. Muitas das vezes a gente não pode dar muita atenção por aquilo que a gente pensa. A mente tem um costume grandioso de mentir para a gente, né? Com essas correntes, onde a gente fica acorrentado naquilo que não faz a gente nem para frente, nem para trás, nem para lugar nenhum. Faz a gente ficar travado naquele lugar. Muitas das vezes a gente vai ter que ter muita coragem mesmo. Essas coragens que vocês têm dentro de vocês, que eu sei que vocês têm, para tirar essas mentiras que foi contado por muito tempo, sabe? Quando a gente fica uma vida inteira só escutando aquilo lá, só escutando que a gente não é capaz, que a gente não vai dar certo, menino não faz negócio porque você não pode, você não é capaz, que não vai dar certo, desde pequeno a gente já é criado dessa forma. Às vezes os pais da gente falam essas coisas, mesmo sem saber o que está falando, e mais, quando a gente é criança, tem aquela mentalidade pequena, ainda está em formação da mentalidade, aí a gente começa a acreditar como se isso fosse uma verdade eterna para dentro da nossa mente. E até a gente descer lá no nosso subconsciente para limpar tudo isso daí, é tempo, menino. É tempo, meus filhos. Então, muitas das vezes a gente vai ter que ter essa compreensão de entender as coisas, de mudar as coisas, porque toda a força, como eu sempre falo aqui para vocês, começa dentro da gente. Para você quebrar essas correntes das crenças limitantes que colocaram dentro de você, vai começar de você mesmo. Não vai ser A, não vai ser B, não vai ser seu amigo, não vai ser sua família, não vai ser ninguém. Vai começar de você. Você sabia que você é instrumento de transformação e você tem a capacidade de fazer essa transformação, de mudar toda a mentalidade sua e das pessoas ao seu redor. Você tem um grande poder de influenciar todo mundo ao seu redor, as pessoas, os lugares. Então, já que ainda a sua mentalidade está meio fechada, comece a mudar a partir de hoje. Sempre há um primeiro dia, meus filhos. E o primeiro dia é hoje. Quando você começa, tudo ao seu redor começa a mudar para melhor. Você começa a quebrar não só a corrente sua, essa corrente que está colocada na sua mentalidade, você começa a quebrar. Quando você começa a quebrar a sua corrente, você começa a quebrar de todo mundo ao seu redor. Você começa a mudar todo mundo à sua volta, mesmo sem você perceber. Então, muitas das vezes, quem vai dar o começo de tudo aí é a gente mesmo, porque a gente fica esperando que as outras pessoas dêem o passo iniciar, né? E outra, como eu sempre falo, reclamar não vai adiantar nada. Se essa missão foi te dada, é você que tem que fazer. Reclamar não vai adiantar coisa nenhuma. Você vai ter que dar o primeiro passo. Você vai ter que ter coragem para dar o primeiro passo. Porque você dá a coragem do primeiro passo, né? Toda a sua espiritualidade vai te dar força para você seguir em frente, para você andar, vai abrir caminho para você. Então você começa a mudar essa mentalidade, né? As crenças limitantes, as correntes, elas não é para sempre. É até quando a gente quiser deixar de durar. Então a gente não pode deixar de durar. Sai de perto dessas pessoas que não te colocam para cima, essas pessoas que só falam coisas negativas. Para de consumir esses negócios negativos que vocês assistem, nesses negócios das tecnologias, do celular hoje em dia, das televisão, dos tablets, dos computadores, essas coisas modernas que vocês têm. Porque na minha época não tinha essas coisas, não. Então, começa a pensar muito nisso, né? Porque toda a sua frequência, outra coisa que a gente vai falar aqui, toda a sua frequência faz a total diferença. E a sua frequência tem a capacidade de quebrar as correntes. Toda a sua mentalidade, tudo que você fala, tudo que você abre a boca, tudo que você consome, tudo que você come. Então, já começa o seu dia pensando positivo, já começa o seu dia mudando as coisas, já começa o seu dia mudando os ambientes, mudando as coisas
aí que já não significa para você. Outra questão também, que é muito importante para a gente começar a aprender a quebrar a corrente, tem na sua casa aí, muitas das vezes tem coisa ali que está parada, tem energia parada. E essas energias faz você ficar nessa crença limitante, faz você ficar nesse círculo de repetição, faz você ficar aprisionado nessas correntes. Quando você muda essas crenças limitantes, quando você tira essas correntes aí de perto de você, quando você começa a fazer esses pequenos passinhos, você vai começar a perceber que tudo começa a deslanchar. Às vezes o caminho da sua vida já era para ter andado fazia tempo, mas você ainda está aí, né, aprisionado nessas suas crenças. Então não tem como andar, meus filhos. Então assim, tudo começa do você. Eu venho e falo, repetir aqui 200 bilhões de vezes, que tudo começa do você. E você tem a capacidade de mudar todos os seus ambientes, tudo ao seu redor. Dê valor às coisas pequenas, começa a analisar tudo que você tem, pare de reclamar, né, como eu falei antes. Esse negócio de reclamar não vira mesmo de jeito maneiro, entendeu? Eu lembro aqui no Rancho Fundo, né? Que às vezes o pai só ficava reclamando. Teve um ano que teve as lavouras aqui, o pai só reclamava e nada acontecia. Não dava um pingo de chuva, plantava as plantas e as plantas não cresciam. Fazia os negócios nunca rendiam, nunca dava certo para frente, nunca acontece as coisas para frente, e, né? Até que um dia o pai começou a olhar para o céu, começou a entender as coisas, começou a observar as coisas, começou a agradecer. Vocês acreditam que um tempinho depois, pouco tempo depois, o rancho começou a fluir. Começou a vir chuva, começou as plantinhas andar, começou as coisas a acontecer, os animais mais felizes, as plantas mais felizes, você entende? Os caminhos já começou a abrir. Por quê? Paim já tomou a primeira decisão, mesmo sendo difícil, mesmo com aquela cacholinha dura, ele tomou a primeira decisão, que era o quê? Quebrar as correntes, que aprisionava ele naquela mentalidade. E é isso que, como eu falo para vocês, a gente tem que aprender a quebrar as correntes que aprisionam a gente, a mentalidade, que a gente fica criando a nossa realidade, conforme isso daí que a gente fica acreditando. Tudo que você alimenta é aquilo que você consome, né? Todas as energias que você alimenta é aquilo que você consome, é aquilo que você come, é aquilo. Então o que você está comendo? O que você está falando? O que você está declarando para sua casa desde quando você acorda todos os dias da sua vida? O que você declara para você? O que você fala para você todos os dias quando olha no espelho, nas suas orações, nas suas crenças? Então a gente precisa começar a acreditar mais na gente. A gente precisa começar a acreditar nas coisas boas para mudar essa frequência e para ajudar todo mundo, o mundo todo, o planeta todinho, para essa nova frequência, essa frequência de coisas boas, de quebrar as correntes desses aprisionamentos das coisas ruins e negativas, que a gente só consegue quebrar quando a gente muda a gente. A gente só consegue mudar os outros quando a gente muda a gente. A gente só consegue mudar os ambientes quando a gente vai lá e tem coragem de mudar a gente, porque tudo começa da gente. A gente está aqui para co-criar, entendeu? A gente está aqui para deixar a nossa marca no mundo. E qual que é a marca que você quer deixar? Então, para você deixar essa marca boa que você quer deixar para os seus filhos, que você quer deixar para os seus amigos, que você quer deixar para o mundo melhor, começa do você. Já começa do você. Aprende que hoje é o primeiro dia. Ah, mas tanto tempo que eu tô assim, pode mudar. Às vezes a gente vai cair naquela mesma crença limitante, naquelas mesmas conversas, naqueles mesmos papinhos, mas a gente sempre tem que lembrar o caminho certo que a gente tem que trilhar, que é o caminho das coisas boas, que é o caminho ali das energias positivas, se juntar com pessoas que vão acrescentar junto com a gente, que vai fazer a gente crescer também. Então, já começa a fazer esse pequeno exercício. Eu sei que é um tempo muito longo, mas se você der o primeiro passo, que é hoje, no primeiro dia, para quebrar essas correntes de crenças limitantes da sua mente, menino, isso já vai ser grandioso demais. Lá em cima, lá no céu, já vai começar a entender, vai começar a se movimentar, que você está entendendo que você merece coisa melhor. Quando você entende que você merece coisa melhor, o universo traz coisa melhor para você, porque ele já sabe que você entendeu coisa melhor, que você entendeu que você merece coisa melhor. Então o universo já começa a fazer o movimento das quebranças dessas correntes, dessas crenças limitantes, dessas coisas que não acontecem. Já começa a fazer essa limpeza gerar, já começa a mudar todo, gerar esse faxinão aí para vocês, entendeu? Então, primeiro, a gente tem que ter essa aceitação dentro da gente que a gente quer mudar, que a gente pode mudar. E a gente pode. Tudo que você acreditar, você pode. Às vezes você acha que não, mas você pode. A força, as energias, as coisas boas,
elas estão tudo aí dentro de você, entendeu? Às vezes você que não enxerga. Por que você não enxerga? Porque você está aprisionado nessa corrente. Você está com os olhos fechados e vendado e não vê. Não vê o diferente, não vê o novo, não vê a mudança, não vê as coisas boas acontecendo, porque às vezes, muitas vezes, a sua narrativa é a mesma, né? Ah, isso não está dando certo, isso não acontece, aquilo não acontece, as palavras negativas, e as palavras negativas, as coisas negativas, vão atrair mais do mesmo, vão atrair a negatividade para perto de você. Se você não prestar atenção nisso daí, aí você sempre vai ficar nessas histórias, vai falar, ah, nada deu certo, porque nada dá certo na minha vida. Não, nada, às vezes as coisas não estão dando certo porque você não está mudando a sua forma de pensar, como eu já falei umas 200 bilhões de vezes aqui para vocês, entendeu? Mudando a sua forma de pensar, você pode ter certeza que as coisas vão começar a fluir. Aí você vai começar a perceber que de pouquinho em pouquinho você já deu o primeiro passo e as pessoas, como eu falei, repito novamente, ao seu redor vai começar a perceber. Elas começando a perceber, elas vão começar a influenciar você. Aí você vai ver que a sua força, sua energia tem a capacidade de mudar esse mundão, meu Deus, entendeu? Vamos lá, meu pessoal, vamos quebrar as correntes, vamos quebrar essas correntes, porque já não podemos mais viver com ela, a gente já não tem tempo mais para viver aprisionado nessas correntes que nos colocaram por muito, muito tempo, entendeu? Nessas mentiras que nos contaram, para a gente acreditar que a gente vive aprisionado nessas coisas. Vamos começar a quebrar essas correntes e acreditar nessa força, nessa energia que está dentro da gente, antes mesmo da gente ter nascido, entendeu? Então é isso. Meu recado para vocês nesse episódio de hoje é isso. Vamos quebrar as correntes, as crenças limitantes, para a gente ir para frente. Eita, nós! A natureza muda sim, ela tem todo o direito de mudar. O pássaro nasce pequeno e ele aprende a voar, daí ele voa, ele cresce, ele vai para outros lugares, ele conhece novos ambientes, novos lugares, novos pássaros, novos amigos, né? E ele pode mudar, mas o que ele já sabe é que ele nasceu para voar, ele sabe da sua essência, né? O vento, o vento vai ser sempre vento. Mas o vento sempre muda. Ele fica fraco, ele fica forte, ele vai para um lugar, ele vai para o outro, né? Mas ele sabe para que ele veio para transformar, né? Ele sabe da sua essência. E é isso. A árvore, ela sempre vai ser árvore, né? Ela também vai mudar. Ela nasce pequena, ela cresce, dá flores, dá frutos e evolui. Ela muda. Mas ela sabe da sua essência. Ela veio para fazer sombra. Ela veio para nos alimentar. Ela veio para nos curar, né? E muitos outros animais. O gato nasceu para ser gato. Ele nasceu para se espreguiçar mesmo, entendeu? Nasceu ali para cuidar da gente, para ser um guardião na nossa casa, nos nossos ambientes, né? E o gato muda, ele nasce pequeno, cresce, muda, evolui, cai pelo, solta pelo, vem pelo, come demais, engorda, emagrece e tudo muda. Mas o gato já sabe da sua essência. Ele veio para ser guardião, ele veio para cuidar. Ele já tem isso como certeza dentro dele, né? Agora uma lição que eu deixo para nós que é ser humano, né? A gente nasce, cresce, evolui, muda. Esse é o nosso direito de querer mudar. Mas a única coisa que a gente não pode mudar e a gente precisa aprender, e com esses animais que eu falei, com essas plantas que eu falei, com tudo isso que eu falei, é da nossa essência. E muitas das vezes o ser humano, como ser racional, ele quer mudar muitas das vezes a sua essência, o seu caráter, o seu propósito, esquecendo daquilo que veio para viver. Pode mudar, mas não mude aquilo que Deus colocou lá dentro do seu, o seu propósito. O seu propósito é isso que vale a pena. Porque mudar a gente vai mudar o tempo todo. Mas o nosso propósito, a nossa mentalidade, aquilo que a gente veio para fazer, muda não, meu filho. É aí que tá a sua missão. E mal você sabe. A natureza muda sim, ela tem todo o direito de mudar. O pássaro nasce pequeno e ele aprende a voar, daí ele voa,
ele cresce, ele vai para outros lugares, ele conhece novos ambientes, novos lugares, novos pássaros, novos amigos, né? E ele pode mudar. Mas o que ele já sabe é que ele nasceu para voar, ele sabe da sua essência, né? O vento vai ser sempre vento. Mas o vento sempre muda. Ele fica fraco, ele fica forte, ele vai para um lugar, ele vai para o outro, né? Mas ele sabe para que ele veio para transformar, né? Ele sabe da sua essência. E é isso. A árvore, ela sempre vai ser árvore, né? Ela também vai mudar. Ela nasce pequena, ela cresce, dá flores, dá frutos e evolui. Ela muda. Mas ela sabe da sua essência. Ela veio para fazer sombra. Ela veio para nos alimentar. Ela veio para nos curar, né? E muitos outros animais. O gato nasceu para ser gato. Ele nasceu para se espreguiçar mesmo, entendeu? Nasceu ali para cuidar da gente, para ser um guardião na nossa casa, nos nossos ambientes, né? E o gato muda, ele nasce pequeno, cresce, muda, evolui, cai pelo, solta pelo, vem pelo, come demais, engorda, emagrece e tudo muda. Mas o gato já sabe da sua essência. Ele veio para ser guardião, ele veio para cuidar. Ele já tem isso como certeza dentro dele, né? Agora uma lição que eu deixo para nós que é ser humano, né? A gente nasce, cresce, evolui, muda. Esse é o nosso direito de querer mudar. Mas a única coisa que a gente não pode mudar e a gente precisa aprender, e com esses animais que eu falei, com essas plantas que eu falei, com tudo isso que eu falei, é da nossa essência. E muitas das vezes o ser humano, como ser racional, ele quer mudar muitas das vezes a sua essência, o seu caráter, o seu propósito, esquecendo daquilo que veio para viver. Pode mudar, mas não mude aquilo que Deus colocou lá dentro do seu propósito. O seu propósito é isso que vale a pena. Porque mudar a gente vai mudar o tempo todo. Mas o nosso propósito, a nossa mentalidade, aquilo que a gente veio para fazer, muda não, meu filho. É aí que está a sua missão. E mal você sabe.